Shalom Adonai, meus amados irmãos, vamos continuar, com o vídeo, com a mensagem do vídeo anterior, baseado aqui no capítulo 7 de Lucas. A gente sabe que Jesus estava na cidade de Naim e dias antes ele ressuscitou um menino, filho de uma viúva, e depois ele foi convidado. Ali mesmo na cidade de Naim havia um homem chamado Simão o fariseu, porque existe outro Simão de Betânia. Esse já é outra cidade, outra localidade, onde vivia Marta, Maria e Lázaro. Lá também habitava ou morava Simão, um tal de Simão o leproso. Por muito tempo atrás eu achava, quando era mais novo, que o Simão do capítulo 7 era o Simão Pedro, mas não é o Simão Pedro, era Simão o fariseu, que convidou Jesus, penso eu, para procurar investigar mais sobre a vida de Cristo, sobre a vida do Mestre, Ele ali teve os seus minutos de fama, porque colocou dentro de sua casa um homem muito requisitado, que é o nosso Cristo, o nosso Mestre. Às vezes pessoas passam a ser conhecidas mais porque elas andam com pessoas importantes, elas vivem ou estão, ou até passam minutos ou um pequeno espaço de tempo com uma pessoa muito importante. E essa pessoa, que era anônima, estava no anonimato, passa a ser conhecida. Então Simão, o fariseu, passou a ser conhecido em toda a cidade de Naim, justamente porque ele convidou Jesus para um jantar. Mas na verdade ele queria investigar, conhecer, ter mais diretamente, olho a olho, tete a tete, um contato com Jesus. Então ele ali, quando Jesus estava à mesa, no vídeo anterior disse, a mulher entrou, do nada ela aparece com um vaso na mão, e havia um perfume caríssimo, e ela se coloca debaixo da mesa e começa a ungir os pés de Jesus. Primeiro ela chora, chora, e aquelas lágrimas eram de gratidão, porque uma mulher não tinha espaço naquele lugar, e Jesus, assim que ela chegou e ela tocou nos pés de Jesus, Jesus deixou, porque sabia da necessidade dessa mulher de ter um encontro com Deus. E ela começa a chorar de uma forma em que esse choro pudesse transmitir. E todos nós ali, nesse texto, ao vermos esse texto, entendemos que foi lágrimas de gratidão. E Jesus, vendo ela chorando sobre os pés de Jesus, enxugou com seus próprios cabelos. Depois ela começou a beijar os pés de Jesus e a ungí-lo com unguento. E você sabe, eu falei no vídeo anterior, que era comum um visitante ser recebido assim, dessa forma. O visitante era beijado na testa, passava um óleo na testa, era lavado os pés daquele visitante, e não fizeram isso com Jesus. Então, quando essa mulher entra, o fariseu conhecia essa mulher, muitos conheciam, e o fariseu questiona, em seu pensamento ele fala, se esse homem realmente fosse um profeta, saberia quem é essa mulher, porque ela é uma mulher impura. E Jesus, conhecendo os pensamentos, disse a ele, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Dize a mestre. Ele disse, fala, Senhor. Mestre, Aí ele disse, um credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e o outro devia 50. Perdoando os 2, qual dos 2 o amará mais? Simão disse assim, eu tenho por certo que será aquele que deve mais. Aquele que deve 500 vai amar mais do que aquele que deve 50. E Jesus disse, disseste bem, está vendo essa mulher? Eu cheguei aqui em tua casa,
não fui recebido com honrarias, essas honrarias que eu mencionei para você, né? Lava pés, né? Beijo. Está vendo essa mulher? Ela lavando meus pés com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, ungindo meus pés. E eu digo a ti, Simão, os muitos pecados que quem muito ama, né? Aqui eu vou ler aqui, no capítulo 7, versículo 37. Por isso, te digo, Simão, te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama é perdoado. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse Jesus àquela mulher: os teus pecados te são perdoados. Então, voltando para a comparação de Jesus sobre o credor e os dois devedores, o que devia 50 justamente era esse fariseu. O que devia 500 dinheiro ao credor representava essa mulher, que ela amou mais porque seus muitos pecados foram perdoados, e a quem é muito, como Jesus disse aqui, explicou, são muitos os pecados que lhe são perdoados, muito ela amará, será grata ao Senhor. Que Deus te abençoe e fica com a